Senhor maravilhoso, ó Pai, teu servo está aqui nesse momento, ó Pai, como instrumento em tuas mãos, para nos alimentar nessa noite, porque a tua palavra é viva e eficaz, e o Senhor já tem colocado nos lábios dele, Pai querido, esse dom da palavra. Deus, em nome de Jesus, cada vez mais, venha usar o teu servo nessa noite, para que o teu nome venha a ser glorificado, e que possamos entender, Deus tremendo, que somos barro nas mãos do oleiro, que é o Senhor, e que o Senhor tem domínio sobre nossas vidas, e por isso dependemos do Senhor. Usa teu servo, Pai, e fala através dos lábios dele, Pai querido, para nossos corações. Orama cheia, em nome de Jesus. Aplauda o Rei da Glória, igreja. Glória a Deus. Você vai cantar, depois vai pegar logo. Aleluias. Amém, irmãos? Pode se assentar em nome de Jesus. Tome os seus assentos. Irmãos, com muita honra de estar aqui nesse momento diante do Senhor para trazer uma mensagem breve da parte de Deus. Amém, irmão? Para todos nós nessa noite de hoje. Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. A igreja, ela pode estar cheia, ela pode estar vazia, mas o temor da palavra de Deus é grande. Para mim não importa se a igreja está cheia ou está vazia, porque quando você pega a palavra de Deus e você recebe um convite para você trazer a mensagem, irmãos, eu confesso para você que a carne treme um pouquinho, né? E você fica meio naquela, porque você teme a Deus. Ah, mas você tem muitos anos de evangélico, você tem 20 anos, não importa, irmãos. A gente, quando teme ao Senhor, nós podemos ter 30, 40 anos, mas sempre uma frieza na alma, porque é uma responsabilidade de quando você recebe um convite para trazer a palavra de Deus. Eu falo para os irmãos, é uma responsabilidade de Deus para nossas vidas, porque quando a gente teme e gosta de fazer a obra, Deus, ele se responsabiliza por cada um que está na sua presença. Amém? Então a pastora Vera me fez um convite para que eu viesse nessa noite estar trazendo essa mensagem. E eu cheguei na minha casa, quarta-feira nós fomos no monte, foi uma benção. E ali Deus me colocou no coração para trazer a mensagem de um homem chamado Naamã, que se encontra em 2 Reis, capítulo 5. Você tem Bíblia? Abre suas Bíblias para que nós podemos estar lendo. No versículo 1, 2 Reis 5, versículo 1. E eu cheguei à minha casa e comecei a meditar nessa palavra. É uma palavra a qual todos conhecem, né? É uma palavra muito pregada nas igrejas, é uma pregada muito falada sobre esse homem chamado Naamã, sobre a cura de Naamã. Mas sempre eu falo, irmãos, Deus me usa de uma forma, Deus usa o pastor de outra forma, Deus usa cada um nessa noite de uma forma. Sabe por quê? Porque o agir, a vontade é de Deus, não é nosso. A Bíblia mesmo fala que o pensamento de Deus é totalmente diferente do nosso. A vontade de Deus é totalmente diferente da nossa. Nunca Deus ele pensa no nosso pensamento, e nunca Deus ele faz a mesma vontade que o homem, não. É diferente, irmão. Então Deus ele usa você da forma que ele quer. Amém? A minha Bíblia é um pouco diferente, que é a tradução da linguagem de hoje, mas as palavras, o significado é a mesma. Amém? Então vamos estar lendo aqui, que se encontra aqui em Naamã 5:1, diz assim: o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores da Síria tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina
que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia a menina disse à sua senhora: como seria bom se seu servo fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina realista tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de pratas, 70 quilos de ouro e 10 roupas de festa, a carta para o rei de Israel. Dizia com esta carta: apresentou meu servo Naamã, quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus capaz de dar ou de tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso. Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar, para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou-lhe estas mensagens: porque o rei ficou tão aflito, enviei Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Amém? Até aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o que eu aprendo nessa história de Naamã? O que eu aprendo nessa mensagem através do nosso Deus? Aqui, como nós acabamos de ler alguns versículos, Naamã era um rapaz, um camarada, um homem muito respeitado na Síria. Ele era um dos chefes dos soldados da Síria. Porém, nós já lemos todo o respeito que Naamã tinha tudo. Naamã tinha respeito, tinha autoridade, mas havia uma doença no corpo de Naamã, que nós acabamos de ler, que é a lepra. E você sabe que a lepra, quando uma pessoa pega a lepra, é só pelo sangue de Jesus, só pela misericórdia. Você pode ir em vários médicos, você pode ir em vários hospitais, você pode gastar o que você quiser, mas para se tratar de uma lepra, irmão, é difícil demais. É muito difícil uma pessoa se tratar da lepra, porque é uma doença terrível. O pastor José conhece, ele sabe. Uma lepra, quando ela vem invadir o corpo de um ser humano, ela começa a castigar você, ela começa a deixar você todo quebrado, que coça muito, começa a criar ferida, e começa a criar pus, e começa aquele negócio ficar fedido. Você entendeu? E na tradução judaica, naquela época, diz que quando uma pessoa era leproso, essa pessoa tem que ser afastada, não podia estar junto daquelas pessoas. Ou seja, essa pessoa era levada a outro lugar que só tinha leproso. Aleluia. E Naamã era um leproso. Mas o que eu entendo nessa história, Naamã até aí não foi levado a tal lugar onde só tinha leproso. Por quê? Naamã era um camarada que ele era soldado, ele era preparado para a guerra, ele era o braço direito do rei da Síria, entendeu? Mas o que a história vem dizer? Que Naamã, ele tinha uma lepra que ninguém conseguia curar. Então o que aconteceu nessa história? Como nós já lemos, a única ocasião, a única cura, a única solução que Naamã teve foi o quê? Foi a correr ao profeta de Deus. Por quê? Em Israel, onde tinha um profeta? Aleluia. Quando Deus falava, estava falado. Quando o profeta falava algo, Deus atendia. Aleluia. Por quê? Porque Eliseu era um homem escolhido de Deus, irmão. Eliseu era um homem preparado pelas mãos de Deus.
Eliseu foi um homem levantado de Deus através do profeta Elias. Se você for lá no livro de Elias, você vai ver, através do profeta Elias, Deus levantou Eliseu para seguir a obra, aleluia, do Elias. Glória a Deus, seja louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós lemos essa passagem aqui, essa história de Naamã, aleluia. Mas ei, peraí, como que Naamã foi curado da lepra? A história diz, a Bíblia relata que teve uma guerra, teve, aleluia, um conflito entre Israel e a Síria. E a Síria invadiu Israel. E nessa invasão que a Síria invadiu, aleluia, nós lemos aqui, a Síria levou uma menina em cativeiro da tribo de Israel, para ser escrava e empregada da mulher de quem? De Naamã. Olha só como Deus trabalha, irmãos. Irmãos, eu quero dizer para você dessa noite de hoje, através dessa palavra, quando Deus quer fazer algo na vida do ser humano, não adianta você correr, não adianta você se esconder, não adianta você falar não, porque quando Deus ele pega e acabou e já era. É Deus que faz, não tem como. Se Deus, aleluia, levanta você como profeta, não adianta você querer correr como Jonas correu, porque você vai ser engolido pelo peixe, mas você vai ser cuspido aonde Deus quiser que você vá. Não adianta, aleluias. E Deus teve que, aleluia, agir dessa forma, para que essa menina fosse resgatada pelo soldado da Síria, levado para a casa onde ainda? De Naamã. Por que essa menina não foi parada em outra casa de outro lugar? Ela foi aonde? Ficar na casa de Naamã e trabalhar como escrava para a esposa de Naamã. De quem? Da própria pessoa que estava com a lepra. Isso foi trabalhar de Deus, irmão. Isso foi agido do próprio Deus, para que Naamã viesse reconhecer que em Israel há um profeta usado por Deus, aleluias. E o que a história ainda vem dizer? Que ao raptar essa menina e levar para a sua casa, certo dia, a menina vendo a roupa de Naamã, ela percebeu que há algo estranho diferente sobre a roupa do seu, aleluia, patrão, do seu dono, aleluia, porque naquele momento ela estava sendo escrava de Naamã, então ela era dona de Naamã. Você entendeu como que a história vem dizer para nós entender nessa noite de hoje? Então a Bíblia diz que a história, se você for lá ver na história, no texto, ela percebeu algo na roupa de Naamã, e através daquele algo que ela percebeu, foi que ela veio desconfiar que Naamã estava passando por algum problema, e até aí Naamã não queria falar nada, nem para sua própria esposa. Naamã falou. Foi aí que agora a menina percebeu e levou até a sua esposa, disse: minha senhora, se, aleluia, o meu Senhor fosse até Israel, ele seria curado dessa lepra, porque lá há um profeta de Deus, aleluia. Quando Naamã chegou na sua casa, automaticamente a sua esposa chegou e conversou com ele e falou: olha, a menina falou assim, que se você fosse Israel procurar um profeta, você seria curado da sua lepra, aleluias. E assim Naamã obedeceu a voz da sua esposa e foi até a casa de quem? De Eliseu. Foi até a casa de Eliseu, chamou alguns soldados, alguns carros, e foram até a casa do profeta Eliseu. Irmãos, olha só que lindo o trabalho de Deus na vida da pessoa que ele quer trabalhar. Para Naamã pelo momento pensou que ao chegar na casa de Eliseu, o próprio Eliseu ia lá e colocar as mãos sobre a sua vida, para que aquela doença pudesse sumir do seu corpo. Não, irmãos, Deus ele trabalha de um jeito sobrenatural, aleluia, assim como Deus ele sabe trabalhar. Não importa a forma que Deus trabalha na vida de alguém, da vida do ser humano, mas quando Deus quer trabalhar, Deus ele trabalha e levanta, aleluia, porque quando Deus dá ordem e acabou, aleluias. E Naamã chegando na casa de Eliseu, chamou Eliseu, mas Eliseu mandou seu quem? Seu escravo, seu servo, a falar com Naamã. Por que Eliseu não saiu? Não, Eliseu estava provando a fé daquele homem, para ver se realmente ele queria ser curado daquela lepra. E para Naamã, aleluia, pensou Naamã que Eliseu ia colocar suas mãos de profeta,
aleluia, sobre a sua cabeça, sobre o seu corpo, e aquela lepra ia ser sumida. Não, irmãos, Eliseu fez totalmente diferente, mandou seu servo ir lá falar com Naamã. E a Bíblia diz que Naamã ficou furioso, porque ele esperava algo diferente, algo melhor sobre a sua vida. Naamã, aleluia, esperava que o profeta colocasse as mãos sobre ele. Não, simplesmente foi um recado que Eliseu mandou o seu servo ir lá falar com Naamã. Naamã, porém, não entendeu muito, não aceitou muito, ficou furioso, mas aceitou a proposta do servo de Eliseu, para que ele fosse se lavar onde? No rio Jordão, 7 vezes mais. Para quê? Para que ele se envergonhasse 7 vezes, para que aquela lepra viesse a ser curada sobre o seu corpo. Porém a Bíblia diz que agora Naamã foi, seguiu o que o profeta falou, foi até o rio, né? E mesmo assim ele não queria ir, porque ele escolheu 3 rios para ir. Os melhores rios ele escolheu, mas não foi aqueles rios que o profeta falou para Naamã ir. Falou o rio Jordão. Por quê que Naamã não queria ir? Se você for lá ver a história, diz que esse rio, as águas fediam. Se você for lá ver a história, diz que o rio dessas águas era fedida, não era uma água sadia. É isso que o Naamã cismou. Nossa, tanto rio bonito aqui tem de Israel, por que ele me manda logo no rio Jordão? Um rio que é o pior que tem, água suja, fedida, né? As águas nos correm limpinhas, quem sabe toda sujeira dentro, mas ele mandou mergulhar logo no rio Jordão. Porém aí a Bíblia diz que Naamã não queria mais os seus servos, os seus filhos foram, falou, mas o profeta falou para você ir, você tem que ir. Você não quer ser curado? Se aleluia, o profeta falou para você ir, deu uma ordem, você tem que ir onde o profeta mandou. Irmãos, o que eu quero dizer para você nessa noite de hoje, através dessa mensagem, muitas das vezes tem gente doente da alma, do espírito. Muitas vezes tem gente, irmão, da nossa família, aleluia, que é uma pessoa cabeça dura, o coração de pedra, está passando pelo estreito, está passando pela provação, mas quando você vem pregar a palavra de Deus, é arriscado ele bater na sua face, aleluia. Ele chega um palavrão para você e diz assim, aponta o dedo para você e diz, não, a vida que eu estou levando está bom, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho um carro, aleluia, não falta nada. Mas será que não falta nada? Falta sim, irmão. Às vezes essa pessoa não é feliz, só porque tem dinheiro, tem casa, amém. Mas e cadê o amor dentro do seu coração? Às vezes é isso que está faltando, aleluia. Tem pessoas que têm tudo, mas não tem o amor de Deus no seu coração. Por quê? Só pensa nas coisas materiais, em dinheiro, aleluia. Pensa em casa, pensa em carro, pensa em chegar um final de ano desse aqui, ó, dezebrão, pegar e ir para uma praia, alugar uma praia, uma casa, ficar 15 dias lá. Mas e o amor de Deus no seu coração? Cadê? Não tem. Aí quando vem a enfermidade sobre o seu corpo, aí procura o que? Hospitais, médicos, entendeu? E esquece que Deus é o médico dos médicos, aleluias. Tem pessoas que sofrem carnalmente, por quê? Porque o coração está duro, aleluias. Você quer ser curado da sua alma, você quer ser curado da sua lepra, você quer ser curado, aleluia, de tudo aquilo que você passa, da sua angústia. Busca Deus, assim como você está aqui nessa noite de hoje, aleluia. Busca o nosso Senhor, porque toda cura, todo milagre, aleluia, todas as bênçãos, todas as vitórias está nas mãos dele. Não adianta nós ter tudo nas nossas vidas, mas o amor de Deus não ter dentro dos nossos corações, aleluia. É como o pastor já falou aqui, aleluia. Deus, ele é fiel para cumprir todas as coisas das nossas vidas, aleluia, aleluia. Deus, ele quer fazer coisas grandes nas nossas vidas. Deus, ele quer abençoar a minha, a tua casa. Deus, ele quer abençoar a nossa família. Mas porém ainda que tem pessoas da nossa família que não aceita ainda, aleluia, a palavra que nós vamos pregar para eles. Tem pessoas que sofrem, aleluia, de alma. Tem pessoas que sofrem, aleluia, de coração. Tem pessoas que sofrem de angústia. Por quê? Porque não aceita a palavra de Deus, aleluias. Eu tive pregando para famílias minhas aí, famílias minhas, sangue meu. E a resposta deles é o quê? Faz a tua vida que eu faço a minha, aqui do jeito que tá bom. Amém, que seja a vontade, do jeito que você quiser. É difícil, irmão, não é fácil. Mas o bom é que eu e você estamos na presença de Deus. O bom é que eu e você recebemos de Deus tudo aquilo que nós temos certeza que Deus vai nos entregar. É a paz, é a alegria, é a saúde dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, é na rua.
aleluia. O importante é isso, que nós temos que saber que Deus está conosco todos os dias nas nossas vidas. E aqueles que não aceitar como Jesus, Salvador da sua vida, irmãos, o problema é deles, nós não podemos fazer nada. A Bíblia diz que nós não podemos fazer nem por força, nem por violência, nada nós podemos fazer. Apenas nós lançamos o convite, nós lançamos a palavra, mas apenas que tem muitos que não pegam, apenas que tem muitos que não aceitam o convite que a gente fala, entrega para eles da parte de Deus. E Naamã não, Naamã aqui foi diferente, para ser uma pessoa respeitada, uma pessoa que não tinha nada com Israel, era da Síria, aleluia, mas ele fez diferente aqui, ele aceitou essa proposta, ele aceitou esse convite do profeta, e com alguns conselhos dos seus próprios filhos, ele foi lá simplesmente fez o que ouviu da boca do profeta, que nem o profeta foi o servo do profeta, mas ele foi até o rio, tirou a sua roupa e entrou naquele rio, e mergulhou por 7 vezes, e a Bíblia diz que depois que ele mergulhou pelas 7ª vez, ele levantou, e o corpo dele ficou como uma criança, limpo, a pele limpa, clara, sem nenhuma cicatriz no seu corpo. Sabe, uma criança quando ela nasce, que não tem nada na sua pele, a mesma forma foi a pele de Naamã. Foi ali que ele abriu os olhos, irmãos. Foi ali que ele abriu os olhos, e parece que eu vejo ele dizendo assim: valeu a pena. Eu ouvi a voz do profeta, e aqui mergulhar nessas águas valeu a pena. Eu mergulhar e sair sã, curada daquela terrível doença que estava no meu corpo. Valeu a pena até eu fazer o sacrifício de ir na casa do profeta. Valeu a pena porque agora eu sei que há um Deus que faz milagre, há um Deus que cura, há um Deus que transforma, há um Deus que levanta. Valeu a pena, aleluia. Glória a Deus, seja louvado no Senhor. E Deus fez, aleluia, Naamã enxergar aqui só um Deus para fazer todas as coisas na vida daquele que Ele quer. E ali Deus, Ele abriu os olhos de Naamã e fez que Naamã enxergasse que Deus é um Deus que cura, é um Deus que transforma, é um Deus que liberta, aleluias, glória a Deus. E Naamã reconheceu que realmente o Deus de Eliseu, o Deus do profeta Eliseu, era um Deus todo poderoso, aleluias, glória a Deus. História linda essa história aqui de Naamã, glória a Deus. Naamã podia muito bem ignorar o convite. Eu que vou no Rio Jordão, que nada, isso é conversa, isso é conversinha só para me enxavecar, entendeu? Mas eu vou lá nada, eu vou descer naquelas águas sujas nada, não, vou ficar aqui. E Naamã poderia gastar o que ele tivesse, entendeu? A Bíblia não relata, mas quem sabe Naamã poderia gastar o que ele tivesse, entendeu? Todo o dinheiro que ele tivesse para ser curado daquela lepra, mas não ia adiantar nada, porque na vida de Naamã tinha um propósito de Deus. E quando Deus tem um propósito na vida do ser humano, nada impede o propósito e as bênçãos do Senhor na vida daquele que Ele olha e escolhe, aleluias, glória a Deus. Você está aqui nessa noite de hoje, irmãos, não é em vão, porque Deus tem um propósito na sua vida, aleluia. Se você prega é porque Deus te escolheu, se você louva é porque Deus te escolheu, se você toca instrumento é porque Deus te escolheu, aleluia. Se você, qualquer coisa que você faz na casa do Senhor, é porque Deus te escolheu. Nada foi em vão na tua vida. Sabe por quê? Porque a Antônia atrás, alguns anos atrás aí, você sabe muito bem o que você era, você sabe muito bem o que você fazia, aleluia. E hoje você está aqui glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Desse mesmo jeito, dessa mesma forma, aleluia, foi o Naamã percebeu que, aleluia, que realmente na vida do profeta, aleluia, Eliseu, tinha um Deus que tudo fazia, aleluia, glória a Deus, seja louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós lemos, aleluia, glória a Deus, que essa menina, aleluia, além dela foi raptada pelo exército da Síria, para levar como escravo na casa de Naamã. Essa menina poderia ter criado uma ira dentro do seu coração contra o Naamã. Poderia ela ter criado algo terrível na sua vida, aleluia, para debater contra Naamã.
Vamos dar um exemplo para você. Quem sabe que ela pode dizer, por mim esse homem pode morrer, né? Por mim ele pode morrer hoje, não estou nem aí, que se dane. Não é isso a palavra que hoje em dia a gente ouve por aí? Não, irmãos, essa menina fez totalmente diferente. Sabe por quê? Porque essa menina tinha um amor de Deus dentro do seu coração. Quando essa menina viu o seu Senhor, aleluia, com essa lepra, ela lembrou de Eliseu e deu o recado para que ele fosse naquele lugar. E como nós já lemos aqui, ele simplesmente só deu ouvido para essa menina e fez o que essa menina fez. Ou seja, Deus usou essa menina para que Naamã viesse a ser curada dessa terrível doença que havia sobre o seu corpo. Ó, que maravilha, que lindo, né? Hoje, irmãos, eu estava comentando hoje no meu trabalho, hoje está difícil. O que mais tem hoje é pessoas que querem ver a minha e a tua queda. O que tem mais hoje, irmãos, pode prestar atenção, é pessoas que não se alegram com a minha e com a tua vitória, não. Tem pessoas que quando Deus te dá uma bênção, parece que cria uma ira tão grande dentro do seu coração, uma inveja tão do cão, aleluia, que a gente tem que orar, se jejuar para que Deus venha entrar com providência, para que nada venha de errado na minha e na tua vida, porque a boca do ser humano é terrível, irmãos, aleluia. Muitas pessoas hoje não se alegram com a minha e com a tua vitória, jamais, aleluia. Muitos hoje o que deseja é palavras ao contrário. Aí você pensa, não, mas crente tem isso, irmãos. O que mais tem é isso, irmãos, é crente macumbeiro. O que mais tem é isso, é crente macumbeiro, irmãos. Mas só que a Bíblia diz que Deus ele não ouve crente macumbeiro. Fique em paz, porque se você é um Deus, é um crente fiel, se você é um servo fiel de Deus, se você é um adorador de Deus fiel, não se preocupe, porque toda palavra que vem contra você, Deus ele bate retirado em nome de Jesus. Glória a Deus. E o nome do Senhor é glorificado, e a vitória vem na minha e na tua vida, irmãos. Aleluia. Como o pastor já disse aqui na oração, irmão, muitas pessoas da minha família me desprezaram. Muitas pessoas da minha família nunca me deram nada, aleluia. Muitas pessoas da minha família desacreditaram do que Deus era capaz de fazer na minha vida. Eu lembro que certo tempo eu estava gravando o meu primeiro CD, aleluia, dentro da mensagem, não estou saindo fora, para os irmãos entenderem o que eu vou falar. E muitas pessoas oravam ao contrário para que aquele trabalho não viesse dar certo. Comentava direto com o pastor José. E Deus é tão fiel, irmão, que eu estava dentro da gravadora, e quando eu cheguei lá que vi meu CD gravado, glorifiquei e olhei para o céu e disse: Senhor, tu sois fiéis, obrigado. Quando eu cheguei em casa com o meu CD gravado, a minha esposa chorou de alegria, porque tantas pessoas, irmão, não queriam ver o meu trabalho sair, mas Deus ele honrou na minha vida. Glória a Deus. E vou te falar mais uma para aumentar a tua fé. E as mesmas pessoas que desejavam que esse trabalho não saísse, aleluias, Deus fez que eles vissem totalmente diferente. Pessoas chegaram nessas próprias pessoas e elogiar o meu trabalho diante de Deus, e eles tiveram que ouvir, aleluias, o que Deus teve a falar através do meu trabalho. Glorificado é o nome do Senhor. É assim que Deus trabalha, irmão, aleluia, glória a Deus. É assim que Deus faz na minha e na tua vida. Então não se preocupa com palavras ao contrário, porque tu sois fiel, aleluia, tu sois um servo honesto, tu sois um servo que todo dia está na casa do Senhor orando, tu estás obedecendo os líderes da igreja, tu estás obedecendo a palavra de Deus. Então fique em paz, o que vir contra você não vai abater o que Deus tem a favor da tua vida, não, irmãos. Fique em paz. Assim como Naamã recebeu a sua bênção, a sua vitória através daquela menina, aleluia, com a sabedoria que aquela menina teve, aleluia, Deus honrou Naamã através daquela menina. Deus honrou Naamã porque Deus, aleluia, a Bíblia diz, porque mesmo Naamã sendo da Síria, mas Deus sempre estava com Naamã. Como? Tá? Porque se você for ler aqui, você vê que muitas batalhas Naamã venceu, porque o próprio Deus estava com ele. Se você ler aqui, você vai ver a história. Nossa, mas Naamã não interessa, irmão, não importa, aleluia. Pode ser um mendigo, pode ser um traficante, aleluia, pode ser quem for, aleluia. Deus, se quiser transformar, vai transformar. Se Deus quiser, aleluia. Quantos macumbeiros eu não conheço, pastor? Eu creio que o pastor Zé também conhece. Vários pastores, irmãos. Eu tenho conhecido que ele era, como é que fala? Sexual que fala, né?
Isso, homossexual. E hoje é meu amigo, hoje o cara é pastor. Irmão, e se você vê ele pregando, Deus ele brada, meu irmão, tremendamente na vida dele. E quando ele era escravo do Satanás, ninguém dava nada. E hoje, Deus ele honra a vida dele. Então, irmão, o que é que eu aprendo? Você nunca deve desprezar ninguém. Você tem que acolher. Amém? Você tem que acolher qualquer um que seja. Teve um tempo, irmãos, que eu estava trabalhando num poço aqui no Rio das Pedras, na Conselheiro Carrão. E certo dia chegou uma mendiga da rua, uma moradora de rua, uma senhora fedida, mas fedida. Sabe como que esses moradores de rua são? Fedidos, né, irmãos? E eu estava trabalhando, e ela me chamou, eu fui até ela. Ela falou assim: eu estou precisando só de uma coisa. Eu falei: o que a senhora quer? Só quero só um abraço. Irmãos, eu acho que foi Deus me testando naquela hora, que não é possível. Irmãos, eu não pensei duas vezes, pastor José. Falei: é só isso que a senhora quer? Peguei aquela senhora pelo meio, assim, ela era mais alta do que eu, uma morena forte. Eu peguei, abracei ela, mas abracei com vontade. Aquele cheiro de urina, aquele cheiro, sabe, irmão, de fezes na roupa daquela senhora, mas eu abracei ali, ó. Sabe por quê, irmão? Porque eu senti Jesus me abraçando ali naquele momento. E sabe o que aconteceu, irmãos? Depois os meus colegas do trabalho ficaram zombando de mim, perguntando se eu estava ficando louco de abraçar uma mendiga de rua. Eu falei para eles: eu abracei uma vez, eu abraço quantas vezes, se for para abraçar, eu abraço. Você entendeu, irmão, como que é? Deus é fiel. Então não despreza ninguém. A gente que conhece a palavra de Deus tem que acolher. Porque se Deus fosse olhar como o ser humano olha, Naamã ia morrer com aquela lepra. Mas pelo contrário, se o camarada tinha respeito, aleluia, se tinha autoridade, depois que ele foi curado, eu creio que o respeito naquele homem aumentou mais, a autoridade daquele homem aumentou mais. Sabe por quê? Porque a fé que ele tinha em Deus, que não agia, que não fazia nada por ele, ele começou a crer e a colocar a sua fé num Deus que realmente faz. Aleluias. Então eu creio, irmão, dessa maneira. No momento que Naamã foi curado, ele reconheceu que o Deus do profeta Eliseu foi que curou. Eu creio, irmão, que as bênçãos, aleluia, que Naamã tinha, Deus multiplicou através da sua fé, da sua atitude. E sabe o que eu vejo aqui, irmão? Muita fé e atitude da parte de Naamã. Aleluia. Porque o crente ele tem que ter fé e atitude. E Naamã teve. Naamã, mesmo sem conhecer a palavra, mas eu vejo e entendo aqui nessa passagem que Naamã teve atitude e teve fé para poder receber o seu milagre. E através da sua fé ele recebeu o seu milagre, foi curado da lepra. Irmãos, então, quando nós queremos receber algo da parte de Deus, nós temos que crer e acreditar, porque Deus ele abençoa a nossa vida da forma que Ele sabe abençoar e Ele pode abençoar. Muitas das vezes nós, ser humano, nós somos falhos. Muitas vezes a gente quer para outro dia nossas bênçãos, mas não é por aí, não é assim. Deus ele trabalha da maneira dele, irmãos. Se nós queremos nossa bênção no dia da manhã, Deus pode dar na outra semana. E vamos ter que glorificar a Deus, porque nós recebemos, irmãos. Glória a Deus. Olha, se eu fosse falar um pouco do meu testemunho aqui, nós ia sair daqui mais de meia-noite, porque eu tenho muito testemunho. O pastor Zé já acompanhou um pouco dos meus testemunhos, né, da minha vida que eu passei. Ele sabe um pouco da minha história. É tanto que Deus usou ele para me ajudar em várias coisas, através da fé, né, de muitas coisas Deus tem usado ele para me ajudar. Porque eu passei, irmão, pela aprovação terrível na minha vida, na caminhada com Cristo. Eu tenho o que, pastor Zé? Uns 15 anos na caminhada. E vou falar para você, o que eu passei na minha vida, eu não desejo para ninguém o que eu passei. Aí você me pergunta: mas você, às vezes pensou em desistir? Sim. Mas você saiu dos caminhos do Senhor? Nunca. Passei pela prova, pelo vale, como o pastor já falou, mas eu nunca saí dos caminhos do Senhor.
Irmãos, pastores, na época que era pastor, pregou junto comigo. Levitas já louvaram junto comigo. E hoje os camaradas estão na rua aí, largado. E eu estou aqui, na presença de Deus. Sabe por quê, irmãos? Se Naamã teve fé e atitude de receber o seu milagre, e agradeceu por ele ter recebido o seu milagre, irmãos, e ele não conhecia a palavra, e nós conhecemos a palavra de Deus. Por que pouca coisa nós vamos desistir de tudo e abandonar nosso caminho do Senhor? Não, irmãos, nós sabemos que a aprovação vem, as lutas vêm, mas nós servimos Deus Todo-Poderoso, um Deus que quando nós estamos angustiados, Deus ele vem e traz refrigério de alegria, um Deus que quando nós estamos sentindo dor, Deus ele vem e traz a cura, um Deus que quando nós estamos precisando de água, nós oramos, Deus ele vai e faz. Glória a Deus, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Teve época de eu ficar desempregado na minha casa, irmãos, e Deus falar com pessoas na sua casa, e eu chegar em casa, ter alimentos, ter dinheiro na minha casa. Não, Deus nunca deixou faltar nada para mim, graças a Deus. Deus nunca deixou faltar nada na minha casa. Por quê? Porque eu sempre fui fiel em tudo aquilo que Deus fez comigo, sempre acreditei em tudo que Deus pode ter feito comigo, e sempre está fazendo, irmão, graças a Deus. Hoje, pela misericórdia de Deus, hoje eu tenho minha casa, tenho meu trabalho próprio, há 9 anos, Deus me deu, Deus me falou e cumpriu, né? E graças a Deus, ter minha casa, ter meu carrinho para mim fazer a obra, ter minha motinha aí para mim fazer os meus negócios, e glorifico só o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus é bom e é fiel. Às vezes nós temos que passar pela aprovação, para que nós podemos receber a vitória. Naamã teve que passar pelo vale, pela luta, pela aprovação, mas que o milagre de Naamã chegou, e Naamã recebeu sua cura pela misericórdia de Deus. Naamã foi curado. Amém, irmãos? Então eu quero dizer para você nessa noite de hoje, eu não sou de muito falar, o pastor Zé já me conhece, eu não sou muito falar, né? Mas como diz a Bíblia, é nem pouco falar que Deus ele age. Porque, irmão, eu já vi tantos profetas falar 2 horas de relógio, mas vou falar para você, irmãos, a metade daquela pregação é só, como o varão falou esse dia, só misericórdia, né? Então, eu já vi profeta revelar, irmãos, ali onde Deus mandar. O profeta vem onde Deus está mandando, depois o profeta sai da fiação com Deus, aí começa a falar coisa com coisa, sabe? Aí você percebe que não é de Deus, e você se agonia, fala: Jesus, tampa meus ouvidos, né? Jesus, tampa meus ouvidos, que eu não quero ouvir mais nada, que agora não é do Senhor, não, é da carne, né? Mas a Bíblia diz: o que é de Deus você pega, o que não é você descarta, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então fica com essa palavra dentro do teu coração, né? E que Deus abençoe a você nessa noite de hoje. Eu vou estar aqui finalizando com o louvor, e o pastor Zé vai estar louvando, né, irmãos? E me perdoa aí pelos alguns erros, pela honra e glória do Senhor. Eu não sou pregador, eu sou mensageiro de Deus. Eu faço aquilo que Deus manda. Se Deus manda tocar, eu toco. Manda falar da palavra, eu falo. De mandar evangelizar, eu evangelizo, né, irmãos? Então aqui nós estamos como vaso aqui, nós somos ferramenta na mão do Senhor. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que essa criança que está aqui, ó. Eu não sou melhor do que essa criança, porque Deus é que dá, né? Profeta que bate no peito e fala: eu sou eu, misericórdia, é só Deus. Profeta que bate no peito e fala: não, eu faço e acabou. Mentira, não faz nada. Se Deus não te dá, você não faz nada, né? Então você tem que falar aquilo que Deus está ordenando sobre a sua vida. Você só tem que falar aquilo que Deus te dá, irmão, o que você entende. Amém, igreja? Então você tem que falar aquilo que Deus te dá. Então fica com essa palavra, irmão. A cura de Naamã. Naamã recebeu a sua vitória. Naamã creu. Naamã teve atitude. Naamã teve coragem. Naamã foi em frente. Aleluia, e recebeu a sua vitória. Então você também vai receber a sua, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.